Pronto, não dá? Estás a ouvir bem, não estás? Ora, muito bem, meus amigos, cá estamos nós para a nossa terceira e última hora do Bom Dia Açores. Hoje é quinta-feira, precisamente 18 de setembro do ano de 2014. Depois de um período de férias, ausentou-se da ilha e muitíssimo bem para poder gozar também um pouquinho daquilo que seja o descanso, não é? Amigo Padre Vítor Arruda, como é que está? Bom dia, António. Então está-se bem, depois de Amigo já está com uma cara três semanas de férias. Eu pedi-lhe apenas uma coisa, puxasse um bocadinho mais o microfone para si, que é para nós ouvirmos melhor. Exato. Está bom, acho que deve estar agora. Está bom. É, de facto, as férias fazem sempre bem. E é bom estes descansos, estas paragens, para a gente depois ter saudades daquilo que é a nossa vida normal, o nosso ritmo normal de vida. E ele recomeça, de facto. Tu também estás bem, estou a ver que estás bastante bem, graças a Deus. É isso que importa, confiança sempre no nosso Deus, que está mais em nós do que nós mesmos. E vamos começar então o nosso programa. Mas eu tinha uma perguntazinha para fazer. Uma pergunta para fazer, que é assim, sentiu saudades dos ouvintes, sentiu saudade deste espaçozinho das quintas-feiras? Quando chegava às quintas-feiras, lembrava? Eu lembrava-me, podes crer. Uma vez ou outra tive a tentação de ligar, mas disse não vou resistir. Então fica combinado para a próxima vez que for de férias vai ligar, está bem? Porque faz-nos bem este programa e depois ver o feedback das pessoas e perceber que somos ouvidos, que somos escutados, faz-nos bem. E o teu programa tem um sucesso extraordinário. Em São Miguel falei com bastante gente que te ouve e, portanto, tu estás de parabéns, continua a ser. Também, e já agora, continua a seres tu mesmo. Porque vocês também, sem vocês também, só seria no campo musical apenas e mais nada, não é? Mas assim, vocês vão valorizando um pouco mais este espaço que é o Bom Dia Açores. E obrigado por essa oportunidade que nos dás. A igreja aqui em Santa Maria. Então, no domingo, temos o 25º domingo do tempo comum. E estamos a ler Mateus. Estamos no ano de Mateus. Até o fim de novembro vamos ler o evangelista Mateus, no ano A. O próximo domingo tem uma das histórias contada por Jesus que mais polémica causou ao longo da história da Igreja, pela interpretação que se dava a esta história e por aquilo que ela, no fundo, nos quer dizer. Eu acho que é importante, desta vez, de uma forma excepcional, ler a história em si, para a gente depois perceber o que é que ela nos quer transmitir. É o capítulo 20 de São Mateus, versículos 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos mais esta história, esta parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu a meio da manhã, viu outros que estavam na praça sem fazerem nada e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficastes aqui todo o dia sem trabalhar? E eles responderam: Ninguém nos contratou. Então ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário e disseram: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e deste-lhes o mesmo salário que a nós que pagamos, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudiquei. Não foi um denário que eu ajustei contigo. Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Não me será permitido fazer o que eu quero daquilo que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?
Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É esta a história que nós vamos ler no próximo domingo. E é importante nós percebermos que esta história vai ser lida no mundo inteiro, no mundo católico. Portanto, todos os padres, os bispos e o próprio Papa, no próximo domingo, vão ler esta história. Eu tenho uma curiosidade extraordinária em domingo escutar o Papa Francisco ao comentar esta história na sua homilia. Este homem que nos tem surpreendido sobremaneira, com certeza que domingo vai também surpreender-nos. Este Papa que tem mostrado um novo rosto de Deus, uma nova faceta de Deus. No fundo, não é uma novidade, ele não está inventando um Deus. Este Papa está a mostrar-nos o Deus que Jesus Cristo nos vem revelar, o Deus do Evangelho. Este Deus que nos é apresentado nesta história. Qual é a mensagem principal que esta história nos quer transmitir? Não é a mensagem da justiça de Deus. Esta história, a primeira mensagem que nos quer transmitir é que Deus é diferente de nós. Deus pensa de uma forma diferente de nós. Deus tem uma lógica diferente da nossa. A justiça em Deus não é como a justiça para os homens. A justiça na terra é feita desta forma. Os bons são premiados e os maus são castigados. A justiça na terra funciona assim. Nós vemos isso. Nos tribunais, uma pessoa que comete um crime vai pagar por ele. Isso é a justiça humana. A justiça em Deus não é assim. A justiça em Deus é querer que todos se salvem. Mesmo aqueles que aparentemente não se lhes dá nada por eles, Ele quer também salvá-los. Deus não quer que ninguém tenha um rótulo a dizer assim: tu estás perdido, tu és um caso perdido, tu não tens chances, tu não tens hipóteses. Para Deus não há casos perdidos. Para Deus todos têm oportunidades. E esta história que mostra que alguns estão na vinha, vamos pensar que a vinha é o reino de Deus, estão na vinha desde sempre, porque descobriram Deus na sua vida muito mais cedo, e isso faz-lhes felizes, e isso é que é a paga, a recompensa, porque esta história é contada também aos fariseus. E os fariseus era aquele grupo de judeus que se achava, fariseu quer dizer separado, eles achavam-se que eram os melhores, os bons, eles cumpriam tudo aquilo que a religião judaica mandava, para depois terem uma recompensa, que era receberem o paraíso, receberem o céu. Os nossos irmãos muçulmanos, infelizmente ainda hoje, têm essa ideia. Fazerem as coisas para depois receberem a recompensa, que é o paraíso, que eles chamam o paraíso, que nós chamamos o céu. Nós, os cristãos, a partir do texto do Evangelho, não é invenção nossa. A partir do texto do Evangelho, o que nós percebemos desta história é que Jesus quer nos dizer que o comportamento de Deus em relação às pessoas é diferente do nosso comportamento em relação a elas. Ou seja, Deus olha para uma pessoa que falha, que peca, de uma forma diferente do que nós. Ele não a condena, Ele não a julga, Ele não diz que ela está perdida. Ele diz: tu tens mais uma oportunidade ainda. Tu tens uma oportunidade. Aqueles que vão às 3 horas da tarde, às 4, às 5 da tarde, são aqueles que, ao longo da vida, fizeram 30 por uma linha, pintaram o sarilho, não descobriram Deus, até fazem mal aos outros. Essas pessoas têm uma história de vida que as levou a isso. Às tantas, se eu estivesse na pele delas, na história delas, na família delas, no contexto delas, às tantas eu fazia o mesmo. Portanto, uma pessoa que vai desde de manhã para a vinha devia ficar feliz quando, ao fim do dia, olha para aqueles que chegam e diz: olha que bom que aquele também teve trabalho. Olha que bom que aquele também se encontrou consigo mesmo. Olha que bom que aquele também descobriu que, afinal, este é um caminho melhor do que o caminho que ele levava. Não é ficarem zangados porque ele recebe a mesma recompensa. E depois uma outra lição que esta história nos quer dar é que, por mais santo que eu seja, por mais santo que nós sejamos, o céu é sempre uma oferta de Deus. Não é merecida. Portanto, não é merecida, ponto final. Não é porque eu tive toda a vida a ser bom e agora mereço o céu que vou merecê-lo realmente. Não, é uma oferta de Deus. Por melhor que eu seja como pessoa neste mundo, aquilo que me espera, aquilo que Deus reserva para mim, é sempre maior do que aquilo que são os meus merecimentos, do que aquilo que eu merecia. Os judeus tinham uma ideia
Os judeus tinham uma ideia de Deus, o Deus dos merecimentos, quer dizer, Deus recompensa aqueles que toda a vida se dedicaram a Ele. Deus recompensa. Não se trata de recompensa, não se trata de... É uma oferta. É uma oferta. As ofertas não são merecidas, são ofertas, ponto final. São ofertas. Independentemente de teres sido bom ou menos bom, isso não interessa. Todos nós temos as nossas histórias de vida. O que é importante é nós percebermos este novo rosto de Deus que Jesus nos quer transmitir. E isso é que é importante nesta história. Dizer-nos que Deus não é um Deus que dá prémios aos bons e castiga os maus. Deus não é assim. Enquanto a gente não tirar isto das nossas cabeças, a gente vai se revoltar contra esta história. A gente vai achar que aquele proprietário que representa Deus foi injusto porque deu o mesmo salário a quem trabalhou 8 horas e a quem trabalhou apenas 1 hora. O que as pessoas se esquecem é que no início da história diz assim: ele contratou trabalhadores logo de manhã para a sua vinha e combinou com eles. Portanto, foi combinado entre os dois. Houve aqui uma concertação social. Eles aceitaram que iam receber 1 denário por dia. Quem foi logo de manhã sabia que a sua recompensa era ser feliz por ter trabalho. E não tem que esperar mais nada de facto de ser bom nesta vida. Eu fui bom, mereço um prémio. Não. O prémio é ter sido bom, é teres descoberto que ser bom é melhor do que ser menos bom. Fazer escolhas certas é melhor do que fazer escolhas erradas. Isso já é o prémio. Isso já é o prémio. E não tem que esperar mais prémios depois. Aquela gente que foi logo de manhã combinou aquele preço, aquele salário. Um salário justo que está aqui. Portanto, quando chega ao fim e eles recebem aquilo que combinaram, que o patrão está resolvido, não tem que estar a pedir mais nada. O patrão, como é patrão, é dono, é proprietário, ele depois no fim diz: eu não posso fazer o que quero daquilo que é meu. O patrão não pode dar a mesma coisa que deu aos primeiros, àqueles que trabalharam só 1 hora. Quem é que proíbe de fazer uma coisa destas? Quem é que o proíbe? Quem é que proibia o patrão de fazer uma coisa destas, sendo este patrão Deus? Os judeus diziam que não era assim. Quem se convertia à última da hora, ou quem nunca se convertia, não tinha o mesmo prémio que aqueles que estavam toda a vida convertidos, ou toda a vida metidos no reino de Deus. Era assim que os judeus pensavam. Portanto, esta história tem que nos fazer uma coisa importante, que é despejar a nossa chávena, que está cheia dos nossos preconceitos, das nossas ideias a respeito de Deus. Achamos que Deus é justo e depois a gente diz muito isso: Deus é justo. Mas quando a gente diz que Deus é justo, a gente está pondo em Deus a justiça que a gente tem na nossa cabeça. Muitas vezes nós invertemos as situações. O que a gente aprendeu foi isto. Nós, os homens e as mulheres deste mundo, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes a gente inverte as coisas. A gente no fundo faz assim: criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Porque eu na Terra sou um homem que funciona desta maneira. Eu sou justo com aqueles que são bons e dou-lhes prémios, com aqueles que são maus e dou-lhes castigos. Eu acho que Deus também é assim. Mas a gente tem que fazer ao contrário. Não é Deus que tem que mudar a sua maneira de pensar. Eu é que tenho que mudar a minha maneira de pensar em relação a Deus. Porque Deus não cabe na minha cabeça. Deus não funciona desta maneira. E isto é importante para nós, porque a partir daqui, os nossos relacionamentos uns com os outros e com aquelas pessoas que falham na vida, com aquelas pessoas que não têm oportunidades, vai ser diferente. Aqueles homens que tiveram todo o dia sem trabalhar, o patrão perguntou: porquê é que vocês não foram trabalhar todo o dia? Eles disseram: ninguém nos contratou. Isto faz-me lembrar uma pessoa que eu conheci em Ponta Delgada, que andou anos e anos à procura de emprego e as pessoas não lhe davam emprego por uma razão muito simples. É que ele é um ex-presidiário. Tinha sido preso por um crime que cometeu na sua vida, pagou por esse crime e, portanto, a pessoa, quando estava a contratá-lo, ou a pessoa, quando ia contratá-lo, olhava para ele e tinha um rótulo na testa, dizia assim: tu és um ex-presidiário, cuidado contigo. Ninguém nos contratou. Às tantas, esta gente que diz aqui, ninguém nos contratou, são dessas pessoas que não se lhes dá uma nova chance, não se lhes dá uma nova oportunidade. Porque ela cometeu este crime, porque ela foi isto, porque ela foi aquilo, a gente põe logo um rótulo na pessoa. Põe logo um rótulo na pessoa. Deus não põe rótulos a ninguém. Deus não me pergunta o que é que eu fiz na minha vida. Deus pergunta-me: queres ser feliz a partir de agora? Há cristãos que têm esta mentalidade. Muitos, António, há muitos cristãos que têm essa mentalidade. Nós hoje em dia rotulamos as pessoas. Sim, nós rotulamos. E hoje em dia é o que mais se vê, mais se critica.
Eu peço desculpa interromper, Não, mas nós hoje vemos muito boa gente em situações às quais o padre Vítor acaba de dizer. Tem aquele rótulo de, desculpem, malandro, mas se lhe proporcionassem e dar-lhe trabalho, até poderia vir a ser que ele tivesse... Se nós dessemos chances e oportunidades às pessoas, a gente ia surpreender. São. E depois diz-me uma coisa, António, então, que como é que eu posso, que estou julgando uma outra pessoa, como é que eu posso me considerar que sou bom? Qualquer julgamento que eu faço sobre outra pessoa, já estou sendo uma pessoa má. Porque eu não tenho direito de julgar ninguém, porque eu sou tão pecador como os outros. Os meus pecados são menos conhecidos. Os meus pecados são menos públicos. Pronto, mas não deixa de ser pecador. Portanto, quando eu julgo alguém, eu estou-me a considerar melhor do que ele. E isso já faz de mim uma pessoa pior do que ele. Portanto, Jesus o que quer nos dizer é isso. Nós não temos que julgar ninguém. Eu não tenho que dizer, mas aquele teve todo o dia sem trabalhar e agora vem no fim do dia e recebe a mesma coisa. Eu não tenho que julgar. Aquela pessoa tem a sua história de vida. A gente não sabe o que é que se passou na vida daquela pessoa para estar todo o dia assim, para levar uma vida inteira a fazer o que fez. Este todo o dia quer dizer uma vida inteira. Há pessoas que levam a vida inteira a fazer mal e depois, de repente, no momento da sua vida, dão a volta. Olha que bom que deram. Eu não tenho que dizer assim, mas isso foi mal toda a vida. Essa pessoa foi mal toda a vida. Agora, não. Eu tenho que dizer assim, que bom que ela se encontrou. Que bom que ela descobriu Deus. Que bom que ela percebeu que é melhor ser bom do que ser menos bom. Que bom. A gente tem que estar feliz. O que esta gente devia ficar... Esta gente, quando recebeu o seu salário, que estava combinado com o patrão, devia dizer assim, e que bom. Ele deu a mesma coisa àqueles que estão a trabalhar uma hora. Eu fico feliz por isto. Quem não fica feliz porque o outro recebe o mesmo que eu, é uma pessoa que já é má dentro de si. Já é má dentro de si. Há muita gente assim. Também, que pensam que são bonzinhos, mas afinal se calhar são melhores do que aqueles que eles rotulam de malandros. São piores, são piores. Às vezes. Porque isto acontece, não é? Ao fim e ao cabo, o patrão é que manda sempre. Se aos outros tinha feito um contrato ao longo do dia, dar-lhes X... Estava combinado. Não, é? ele não foi injusto com eles. Exatamente, essas pessoas é que não teriam que criticar os outros que foram trabalhar só uma hora, mas o patrão é acontece hoje em dia. Acontece. E depois só temos que amar no peito, não é? Se a gente pega neste texto e leva para aquilo que é o mundo do trabalho, o mundo da concertação social, toda a gente, os sindicatos de todos, vão ser contra o Nosso Senhor em relação a esta coisa. Vai dizer que o Nosso Senhor está sendo injusto, e não se vai dizer assim, e eu com isso. Não sou eu que tenho que mudar, vocês é que têm que mudar de atitude. Eu tenho que ser feliz porque o outro também chegou a descobrir aquilo que eu já descobri há muito tempo. Se eu toda a minha vida descobri Deus e isso me fez feliz, isso já é a minha recompensa. Se há uma pessoa que toda a vida não descobriu Deus e pintou o sarilho, mas no fim descobre Deus, que bom que é. É pena que ela descobriu só no fim. Ela própria já se está condenando a si própria, vai dizer assim, epá, como é que foi só no fim que eu descobri isto? Porquê é que eu não descobri mais cedo? Porquê é que eu não me meti neste mundo mais cedo? Já está aí também a sua paga. Uma pessoa que descobre mais tarde. Portanto, nós temos que ter atitudes diferentes em relação uns aos outros. Nós não podemos nos rotular uns aos outros por causa de um erro na nossa vida, por causa de uma falha na nossa vida, por causa de um momento menos bom na nossa vida. Porque todas as pessoas têm momentos menos bons. Ninguém pode dizer desta água não beberei. Ninguém pode dizer que isto não vai acontecer a ele, ou a um filho seu, ou a um irmão seu, ou a um colega seu. Ninguém pode dizer. Eu não posso rotular pessoas porque têm determinada história de vida, dizendo que aquela história de vida é pior do que a minha, que é diferente. Não. São diferentes, são histórias diferentes. São histórias diferentes. Eu estou cada vez mais fascinado com o Papa Francisco, porque este homem está sempre a dar sinais nesse sentido. Soubeste que domingo ele fez casamentos no Vaticano, que já não se fazia há mais de 30 ou 40 anos, que já não se casava pessoas na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro, e este homem fez 20 casamentos. E esses 20 casamentos não são só de pessoas direitinhas, ou seja, daquelas que só namoravam, não tinham relações pré-matrimoniais, não viviam em comum, não tinham filhos ainda, eram todas direitinhas em termos de Igreja Católica. Ele casou mães solteiras, gente que já vivia em comum, gente que já tinha filhos, gente que já tinha sido divorciada de outros casamentos. Ele casou essa gente toda para nos dizer que todos somos muito amados por Deus. Todos fazemos parte da vinha do Senhor. Todos fazemos parte da vinha do Senhor, independentemente das nossas histórias de vida. Há pessoas que se julgam melhores que as outras porque a sua vida cristã foi tudo direitinha. Fizeram tudo como manda a Santa Amada Igreja. Fizeram tudo direitinho.
Olha, eu tenho é que ficar feliz. Uma pessoa que não fica feliz porque uma outra, a determinada altura, descobre também Deus e a Igreja e Jesus, é uma pessoa que tem maldade dentro de si, não é boa. Mesmo que julgue que está tudo direitinho no cartório da sua Igreja. Não é boa, porque eu, para ser bom, eu tenho que acolher o outro tal qual ele é e ficar feliz pelas descobertas que o outro vai fazendo também na sua vida, como eu também faço. Como eu também fiz e como eu também faço. Este Papa está-nos a dar esses sinais. E imagina que na Igreja Católica, no Canadá, na América, e conheço isso, estive agora lá também, as igrejas são mais papistas que o Papa. Os padres têm muito. Há padres lá que não casam gente que já vive em comum, que já tenha filhos, não batizam filhos de gente que não é casada para a igreja, muitas vezes. Esta gente é mais papista que o Papa. Esta gente deve ter ficado zangadíssima com o Papa, porque o Papa abriu um precedente. Qualquer padre do mundo agora não pode negar casamentos no estilo que aqueles. Se o Papa já fez, porque eu sou mais que o Papa. O Papa aceitou gente naquelas situações, pessoas muito amadas por Deus naquelas situações. Irá ser um favor que um padre desses irá fazer? As pessoas agora têm direito de dizer ao padre: o senhor não me pode negar nada porque o Papa também fez. O senhor não me pode negar nada. O Papa, no Natal, também batizou crianças de pais que não eram casados pela Igreja. Há padres que não aceitam isso. São mais o quê? Julgam-se melhores que os outros. Todos nós temos as nossas mazelas, os nossos telhados de vidro, as nossas fraquezas. Todos nós temos é que lidar connosco próprios, procurando ser melhores. Nós não temos que viver também no pecado ou nas situações menos boas. Temos que ir ultrapassando, mas aceitar os outros tais quais eles são também. É o que esta história nos diz. E uma outra história, e passo já para a agenda, uma outra história uma outra lição que esta história nos quer dizer é isto, é que na vinha do Senhor toda a gente tem lugar para trabalhar. Isto vem a propósito do ano que vamos começar. O ano na igreja, como sabes, começa em primeiro domingo de outubro e termina no ano de trabalho, o ano pastoral, e termina no segundo domingo de junho. Nós vamos começar as catequeses, vamos começar as atividades na nossa ilha. Uma das coisas que nós precisamos urgentemente são catequistas. Catequistas. As catequistas são um dos ministérios mais importantes numa comunidade. São os trabalhadores da vinha do Senhor. São aqueles que transmitem à nova geração aquilo que descobriram na sua vida de Deus, o fascínio que têm por serem cristãos. As catequeses são importantíssimas. Se nós não transmitirmos Deus às novas gerações, é o maior perigo do mundo. Educar crianças sem Deus. Educar crianças sem Deus é o maior perigo do mundo. Portanto, mas tem que se transmitir também o verdadeiro rosto de Deus. Nós temos um problema gravíssimo no nosso tempo, que não sei como é que vamos sair desta, porque temos poucos líderes bons neste mundo atual, que é o problema do islamismo, daqueles radicais do Estado Islâmico, que estão transmitindo àqueles jovens, àquelas crianças, um rosto falso de Deus. Naquilo não é o verdadeiro Deus. Em nome de Deus, não se podem cometer as atrocidades que aquela gente está cometendo. Aquilo é um rosto falso de Deus. Um rosto falso de Deus. Portanto, nós temos que transmitir às nossas crianças o verdadeiro rosto de Deus, que é o rosto que Jesus Cristo nos veio transmitir. E precisamos de catequistas. A Matriz precisa de catequistas, a Almagreira precisa de catequistas, São Pedro precisa de catequistas, o aeroporto
palavra catequista é mista, é para os dois. Próxima semana nós temos reuniões toda a semana. Na segunda-feira, às 7 horas da tarde, é a reunião da Almagreira. A Almagreira precisa de catequistas. Terça-feira, em São Pedro, às 7 horas também. Nós precisamos imenso catequistas para São Pedro. Santa Bárbara, quarta-feira, às 7 horas. Matriz e aeroporto serão juntas na quinta-feira, às 20 horas. Precisamos catequistas para esta comunidade também. E Santo Espírito, na sexta-feira, às 7 horas. As reuniões da próxima semana para programar a catequese. Recordo aos pais que a catequese só começa a 5 de outubro. E para matricular, só se matriculam as crianças do primeiro ano que vão pela primeira vez para a catequese. Cada dia da semana, no dia próprio que o padre está nas paróquias, portanto, eu estou em cada uma das paróquias nestes próprios dias, na segunda-feira na Almagreira, terça em São Pedro, por aí fora. Nesse dia, os pais vão matricular as crianças do primeiro ano. As outras transitam automaticamente. Quinta-feira, hoje, e na próxima quinta-feira, na matriz, a partir das 3 horas, das 3 às 6h30, serão as matrículas das crianças do primeiro ano, que vão para o primeiro ano, tanto da matriz como do aeroporto. Será hoje, quinta-feira, e a próxima quinta-feira. Eu faço um grande apelo. Homens e mulheres, nós precisamos de catequistas. Catequese é para homens e para mulheres. Os cristãos são homens e mulheres. Como os pais são pai e mãe. Uma criança não é feita só com a mãe. Quando se marca reuniões de pais, vão só as mães. Não tem lógica. São pais e mães. Eu não concordo que o encarregado de educação seja só um. Os encarregados de educação são os dois, pai e mãe. E é importante nós nos habituarmos a isto. Além da catequese, recordo também que em novembro vamos ter 2 cursos de cristandade. A 20 de novembro começa o curso de homens, a 27 de novembro começa o curso de mulheres. E é já que a gente precisa de encontrar gente que queira fazer um encontro com Cristo num curso de cristandade. O que é um curso de cristandade? É um curso intensivo, que são só 3 dias, da religião. Todos os assuntos da religião são tratados ali. De tal maneira que a gente fique com ideia clara de tudo aquilo que é a minha religião, a minha fé. Se a pessoa não conhece verdadeiramente a sua religião, se a pessoa ficou só com a formação da sua infância, é uma pessoa que não é verdadeira, é incompleta. É uma pessoa incompleta na religião. Portanto, faço um apelo aos casais que estejam interessados em fazer um curso. É possível este curso de cristandade para os casais, porque é uma coisa interessante. Primeiro faz o marido, portanto, alguém fica em casa, fica a esposa em casa na primeira semana, na segunda semana fica o marido. Se tem filhos ou coisa, com quem é que os meus filhos vão ficar? Esse problema não se põe porque primeiro vão os homens e depois vão as senhoras. Quem estiver interessado pode dirigir-se a mim nas igrejas, no dia próprio da igreja, pode ir à matriz tirar informações sobre o que é um curso de cristandade, inscrever-se também, dirigir-se a uma pessoa que já fez um curso e perguntar a ela o que é. Os cursistas também estejam agora atentos a convidar pessoas. E por causa disso é que vamos ter já segunda-feira, às 20h30, aqui na Capela do Aeroporto, vamos ter a primeira Ultreia. A Ultreia é o nome que se dá à reunião daqueles que já fizeram um curso de cristandade. Segunda-feira, às 20h30, aqui na Capela do Aeroporto. Faço um grande apelo a todos os cursistas, aqueles que estão me ouvindo, que lembrem outros que sabem que estão a faltar à Ultreia, que estão esquecidos, que não me ouviram, que não sabem desta Ultreia, de tal maneira que para estas coisas esteja pensado que ninguém ouve. Possamos ter o maior número. Mas possamos ter o maior número. Se calhar mesmo à sua frente, então. Se cada cursista que existe na ilha arranjasse um casal para ir ao curso, nós já tínhamos cursos marcados com e é só para casais. Portanto, é só para casais. É casais, também pessoas viúvas, também pode ser viúvos ou viúvas, pessoas solteiras já com uma certa idade também podem ir, porque até os 25 anos podem fazer ainda o Shalom para os jovens. A partir dos 25 anos, qualquer pessoa pode fazer um curso de cristandade. E também recordo, finalmente, para não te levar mais tempo, António, o órgão mais importante de uma igreja agora, na Igreja Católica, chama-se o Conselho Pastoral. O que é o Conselho Pastoral? É a reunião que engloba os representantes de tudo aquilo que existe, no nosso caso, na ilha. Todos os movimentos, as catequistas, os adoradores da Santa Face, os cursistas, os escuteiros, os jovens, tudo aquilo que existe na nossa ilha relacionado com a Igreja,
tem o seu chefe, tem o seu representante, que é eleito pelas próprias pessoas do seu grupo, e depois esses representantes vão àquilo que se chama a reunião do Conselho Pastoral. Nós vamos ter uma reunião dia 29 de setembro, que é de segunda-feira que vem, a 8 dias. Essa reunião é para fazermos um balanço daquilo que são estes 2 anos deste trabalho de Igreja em Santa Maria Unida, todas as paróquias unidas com os mesmos párocos. É um balanço que implica sempre aquilo que foi bom, aquilo que é menos bom, como é que podemos ser melhores ainda, e também para que os movimentos, tudo aquilo que existe na ilha, apresente as suas atividades e a calendarização das suas atividades. Portanto, faço um apelo a todos aqueles que fazem parte do Conselho Pastoral que, durante esta semana, reúnam com os seus movimentos, reúnam com aquilo que representam nesse Conselho Pastoral, com estes 3 pontos da agenda que está no boletim de setembro, de agosto de setembro. Eu próprio vou mandar a agenda para a casa deles através do e-mail para recordar-lhes isso mesmo. Eles têm que reunir com o grupo, e quando chegar ao Conselho Pastoral, aquilo que vão falar é aquilo que foi a conclusão do grupo que representam na sua ilha. Os horários do próximo fim de semana das missas são os horários normais. No sábado, às 19 horas no aeroporto. No domingo temos missa às 10 horas em Matriz de São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 será na Senhora da Boa Morte, em Santo Espírito. Senhora da Boa Morte. Estava aqui no boletim Santo António, mas houve o adiamento de um domingo, portanto Santo António será no próximo domingo. No próximo domingo será Senhora da Boa Morte. Santo António fica para o outro domingo, o último domingo de setembro. E pronto, António, obrigado por esta oportunidade que nos dás aqui no teu programa, e continuação de um bom trabalho. Faz o que sabes fazer, que toda a gente te adora. Um bom dia. Bom dia. Padre